Olá pessoal, beleza? Pensante mais uma vez aqui, trazendo aqui mais um vídeo. Hoje um assunto meio difícil de lidar, tá? Meio polêmico. Às vezes até difícil de mexer também, porque mexe, cara, com fé. Quando a gente mexe com fé, quando a gente mexe, sei lá, com o que a gente acredita, é difícil e é uma coisa muito dolorosa, tá bom? Então, eu já vou fazer as considerações iniciais antes de você me xingar. Essa aqui, cara, é as minhas experiências, tá bom? É o que aconteceu comigo, é o que eu vivi. Talvez para você pode ser muito pior do que a minha ou muito melhor, entenda? Porque cada pessoa eh, tem um estilo de vida diferente, aconteceu coisas diferentes sobre a vida dela, conheceu instituições ou pessoas ou templos diferentes. Então, entenda que eu não quero te ofender, mas na verdade eu quero te ajudar. Eu não quero te atacar, tá bom? Eu não quero literalmente quando as pessoas falam, ah, estão perseguindo, não sei o quê. Não, eu não quero te ofender, eu não quero te perseguir. Eu quero apenas te ajudar. São pessoas, cara, que eu vejo que elas estão feridas por causa de instituições maléficas, instituições que são ruins mesmo, pessoas que se mascaram atrás sei lá, de uma bíblia, de religiões. Então, eu peço para que você pelo menos tenha essa consciência de que eu não quero atacar ninguém. Eu quero apenas ajudar pessoas que passaram na mesma experiência que eu. Então, chegou uma hora, cara, que eu com uma certa idade, ela não aguentava mais sistema religioso, porque isso controlava a minha vida, me prejudicava, me gerava ansiedade, e eu não queria mais fazer mais nada, porque para mim não fazia mais sentido coisa alguma. Então, eu espero ajudar você com isso. Bom, cara, para você saber, eu entrei com 12 anos. Na verdade, eu entrei, na verdade, com 10 anos, 9 anos. Meus pais me levaram, né? Apenas a minha mãe, na verdade. Então, meu pai ficou muito pouco tempo. E aí ele saiu depois que depois que o pastor falou algumas coisas que ele não gostou. E ele realmente ele estava certo, tá? Eu concordo hoje com ele. Na época eu não entendia, mas hoje eu concordo com ele. O pastor envergonhou ele, falou que não podia no microfone, tá bom? E, cara, foi uma cagada imensa, tá bom? Eu entrei com 12 anos de idade, fui batizado e eu virei líder de banda e obreiro aos 15. Marca muito novo? É, cara, é novo pra caramba. Só que neste meio onde eu estava, né, não vou falar qual o ministério que eu estava, não vou falar, tá bom? Senão pode dar ruim pra mim. Só que eu virei aos 15 anos, então eu já pregava, eu já fazia as coisas. Mesmo não tendo tanto conhecimento assim, é claro que hoje eu não concordo que pessoas muito novas estejam em cima, de um púlpito e falando as coisas, porque não tem tanta experiência assim, cara. E eu já fazia muita coisa, já era multi-instrumentista, era líder de banda, então aquilo já me amarrou com 12 anos de idade, entende? E eu queria aquilo na verdade, eu estava lá porque eu queria. Então chegou uma hora que eu já ia de boa para a igreja, tinha lá o meu círculo social, tinha a galera lá, eu gostava da irmandade, que o pessoal tinha, aquela amizade. Só que alguns deles era bem falso, porque depois que eu saí nunca mais nem falaram comigo. É foda esses ambientes. Então, para você entender, eu passei no mínimo aí 10 anos, cara, 10, 11 anos dentro desse sistema, até entender bastante coisa. E eu posso falar com propriedade disso, porque eu passei bastante tempo, não faltava um culto, era bem religioso, podemos dizer até o ponto de ser fanático. E aí, quando a gente parte para o extremo, só dá merda. Eu posso falar isso para você. Quando a gente não tem o equilíbrio, o negócio só tende a piorar. Então, cara, esse sistema, essas coisas, tem muita lavagem cerebral. É tipo literalmente laranja mecânica, tá? O cara pega, coloca você na frente, sei lá, sentado, você tem que prestar atenção e acreditar que aquilo é verdade, e toda vez, todo domingo, ou toda, sei lá, quarta, quinta-feira, você ouve a mesma coisa. Pode ser o que ele fala, não seja verdade, entende? Pode ser mentira, mas tanto que o cara fala, você acredita. E você pode falar: "Ah, a pessoa é cabeça fraca". Não, porque os caras são muito bons. Eles têm uma oratória perfeita, uma retórica perfeita. Vocês pensam que eles são bestas, que não estudam. Os caras, eles sabem sobre psicologia, sobre gatilhos mentais. Eles ensinavam isso, na verdade, tá? Então, quando eu falo que eu era obreiro, tá, eu já estava dentro ali do sistema, no fundo, né, nos planos de fundo da igreja. Então, eu sabia tudo o que acontecia.
e eles apelam muito para o emocional. Então o cara fala: vem antes que aconteça que seja tarde, vem e faça isso, e aí se você está com problema financeiro, Deus vai te abençoar, vai fazer aquilo e aquilo. Então se você vir, vai resolver todos os problemas da sua vida", e não é bem assim, galera. A pessoa que tem um mínimo de senso crítico, e é claro que quando você sofre essa lavagem, você perde o senso crítico. Por quê? Com medo de, entre aspas, ser ameaçado. E eu depois, mais pra frente, agorinha, eu vou explicar pra vocês como isso funciona. Então, eles convencem facilmente alguém. Eles deviam até escrever um livro, porque os caras são muito bons em convencer. Eles falam muito bem. A dicção, eu conheço caras que leram vários e vários livros apenas para conseguir fazer as pessoas darem grana para a igreja. E existe aulas, cara, entre aspas, para pessoas de dentro, como convencer a pessoa a dar grana. Acredite se quiser, eu sou apenas um estranho, um abestalhado que tem, sei lá, por hobby, um canal aqui no YouTube querendo crescer comunidade, que pessoas que pensam igual eu. Só que acredite se quiser, as pessoas lá dentro, nos panos de fundo, a gente tinha reuniões e davam aula de como, na hora da pessoa sobre falar de dízimo, sobre falar de oferta, você simplesmente não poderia falar: "Ah, galera, vamos ajudar a gente, porque tem as contas para pagar da igreja, tem isso, tem aquilo". Não, você não poderia simplesmente falar isso, você tinha que dar um motivo emocional para a pessoa dar o dinheiro para a igreja. Então, basicamente, era uma oferta de barganha. Quem aqui nunca já ouviu: "Ah, Deus, então ele vai te abençoar, vai te dar segurança financeira se você der grana". Tem até umas piadinhas, cara, que o pessoal fazia, porque normalmente quando eles vão falar sobre dinheiro, eles falam que Deus vai te dar duas vezes mais, certo? Então tem piadinha que o pessoal fala que se der 50 centavos, a pessoa vai ter R$ 1, e aí você dá R$ 1, semana que vem você já recebe R$ 2, e é o melhor investimento, daqui a pouco você tá milionário. Então o povo brincava muito com isso. Só que esse é o problema. As pessoas, eles não é um problema você pedir doações para que haja uma comunidade evangélica, não, é uma comunidade de cristã. Não, esse não é o problema, cara, porque, querendo ou não, eles não têm patrocínio. O patrocínio basicamente são pessoas ali, certo? Só que é o excesso disso, cara. É maçante a pessoa ter que dar uma troca, querer que você barganhe em troca de bênçãos, e aí a pessoa não vai dar o dinheiro se não tiver algo em troca, entende? Então eles entendiam muito disso, cara. Eles sabiam que essas coisas não eram desse jeito mesmo, tá? E ameaças bem sutis. Então a pessoa sempre vai falar, o cara que é líder, que tá na frente, vai falar: se você sair da igreja, Deus vai tirar tudo de você". Caramba, então o cara não pode fazer nada nessa vida. Então, tipo assim, o cara que faz coisas ruins lá fora, o cara que ele não explica sobre a natureza, tá? A natureza das coisas é ser pecaminosa e injusta, ou seja, ninguém nasce igual a ninguém. Então, se você vê um cara que é rico lá fora e não dá dinheiro nenhum, tudo bem que é mérito dele, cara. Só que é difícil, porque a gente é pobre, não tem grana, e aí você fica com medo de perder o carro velho que você já tem. Então, eu sei que pra você, talvez você não caia nessa, talvez você é um cara um pouco mais crítico, e eu conheço pessoas que na hora que batiam o olho já vazavam, porque já sabia que era uma coisa que ia enrolar ele. Só que muita gente cai nisso, principalmente pessoa pobre, pessoa necessitada, ela deixava de comer, cara. Eu conheço pessoas até hoje, irmão, até hoje, que elas deixam de dar para os filhos dela de comer para dar R$ 200 na igreja. Então, se você ganha R$ 10.000 e dá 10%, é R$ 1.000, beleza, você tem R$ 1.000, você tem R$ 9.000 sobrando. Só que tem gente que recebe um salário mínimo, mano. R$ 150 vai fazer uma diferença grotesca no seu orçamento, e você ainda tem que dar aquilo ainda, entende? Em troca de, por exemplo, você ter segurança financeira, que Deus vai prosperar. Então é sacanagem. E se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa. Então, para você que não entende, o devorador, né, que você nunca foi numa igreja, talvez você, sei lá, nunca teve contato, né? O devorador basicamente é gastos inesperados, tá bom? Então o pneu do carro fura, o seu carro bate, o cabeçote, né? O cabeçote, aí vem água, cara. Então é desse jeito mesmo que acontece. A sua geladeira quebra. Então esse fala devorador não é o cara que vai lá e come na sua casa, né? O crente lá morto de fome come na sua casa, não. O devorador basicamente são gastos que você não teria. Então eles falam: olha, se você não der dinheiro para a igreja, o devorador vai na sua casa. E às vezes não é assim, às vezes o cara só não tem educação financeira.
ou às vezes o cara realmente ganha R$ 2.000 e não consegue viver, e aí eles vão culpar falando: "Ah, Deus não tá prosperando porque você tá dando dinheiro pra igreja". É isso que você não vai prosperar mesmo, caramba. Se você der R$ 200, você tá com 1.800. E aí você vai deixar de pagar a conta, aí você se lascou, entende? E aí ainda fala: "Deus vai pesar a mão se você não fizer o que eles querem". Então tudo que eles falam que é, que é verdade, não sei o que, não sei o que. Cara, não cai nessa. Você entende que todas essas frases aqui que eu falei é através de medo. E as pessoas usam o medo ao favor delas. Todo ser humano, ele tem o medo, que é esse lado desconhecido, do escuro. Eu mesmo tenho medo do futuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, por isso mesmo, eu caía nessa. Deus vai pesar a mão se você não sair, não sei o que, não sei o que. E aí pode ser que você venha fazer coisas que você não quer apenas por medo, tá bom? Medo é uma forma, cara, eu acho que uma das formas de manipulação mais bem-sucedidas de todas as épocas, tá? Governos, instituições usam o medo a favor delas. E aí tem essa famosa frase: "Se não é por amor, é pela dor". Então o cara literalmente ele não pode fazer bosta nenhuma, ele não tem livre-arbítrio, ele não pode fazer, sei lá, jogar uma bola, ele não pode, sei lá, ele não tá ali porque ele quer, ele tá ali porque simplesmente é conveniente para ele. Ele não quer perder, por exemplo, o carro dele, né, ele não quer perder a casa dele, não quer que eu dê um familiar doente, então ele tá ali, não por amor, cara, ele tá ali porque ele tá com medo, ele tá ali porque ele foi coagido a isso. E quando você vai no templo, quando você vai numa religião, entre aspas, né, quando você vai fazer isso, você vira cristão, você faz porque você quer, você vai pela camaradagem, pelos irmãos, você ajuda pessoas, vocês saem juntos para conversar sobre como é a vida, como viver da melhor forma, não porque você tá com medo de uma dor, entende? Tem uma frase muito legal de um filósofo, eu esqueci de colocar aqui, e é mais ou menos assim, o cara que ele está na igreja, o que seria basicamente o céu, como ele seria basicamente, nossa, cara, confundi aqui, espera aí. O céu, ele é basicamente uma barganha e o inferno uma ameaça. Entenda isso. Então, se você não vier, você vai para o inferno, você vai depois, após a vida, na eternidade, você vai sofrer isso. Então, os cara faz mesmo na base do medo, tá. E se você tá numa instituição, tá bom, eu sei que tem instituições muito boas, tá, são poucas, mas existem, tá bom, e não são todas que são assim, só que eu quero que você saia da religiosidade, tá. Você ser aquele cara certinho que eu não peco, eu não faço nada, eu não jogo uma bola, se uma pessoa de uma religião diferente vir falar comigo, eu não falo, porque eu tô sempre certo, cara, essa é a sua realidade. Não quer dizer que a outra pessoa esteja necessariamente errada. Para você pode estar, mas para ela tá certa. Então, eu já vi pessoas que tão tão religiosas ao ponto de cortar laços familiares, porque elas simplesmente têm uma religião diferente. Olha que bosta, cara. Então você não pode falar com o seu parente que ele tem outra religião só porque, a sua é diferente. E, questiona, tá bom? Questiona bastante, porque literalmente questionar é proibido. É proibido você questionar, você falar sobre o mal no mundo, ou porque está dando dízimo, ou porque está errado isso, ou porque vocês estão gastando 3 milhões em uma obra, sendo que simplesmente não era melhor dar de cesta básica para pessoas se alimentarem, ou distribuir bíblias para que as pessoas conheçam ainda mais, tenham acesso, porque a Bíblia, cara, querendo ou não, eu sei que tem de graça na internet, mas o livro, ele é caro, é 60, R$ 70 ali, um livro de estudo, tudo mais. Então é literalmente proibido. Isso aqui eu não vou nem falar, tá bom? Questionar qualquer coisa é literalmente proibido. O problema dessas instituições, cara, dos líderes, se você for ver bem, é questionar. Não questione, porque eles vão te colocar uma ameaça. Tá questionando a Deus, tá questionando tudo que ele faz, então você já sabe o seu caminho, né? Então, cara, faz o teste para você ver. E você quer mesmo que eu fale de dinheiro? Quando a gente fala de dinheiro, sendo para o bem ou para o mal, é difícil, porque é onde a gente consegue recursos, onde a gente tem conforto e desconforto também. Então você já viu, né? Dê R$ 1.000 na igreja, Deus vai te dar a sua casa. Faça um voto hoje e me mostre que você tem fé. Entenda, cara. Na verdade, essa frase quer dizer, ou seja, dê uma oferta gorda.
Eu já ouvi já uma vez, na verdade até hoje tem, nessa instituição, o voto de virada de ano. Então você escreve lá sei lá, o voto na verdade que é barganha, tá bom? Eles falam que: "Ah, não é barganha não, você tá completando tribuno aqui e aí você vai receber alguma coisa em troca". Então é barganha, caramba, eles ficam negando isso até a morte, mas é barganha, entenda. Estão tipo assim, e você vai dar um voto, cara, você não pode colocar 50 centavos não. O cara quer que dê vai eles vão falar: "Ah, se você tem muita fé, você tem que dar uma oferta muito boa, então dê uma oferta segundo a sua fé. Então se você der 50 centavos, sua fé é pequena, então você não merece uma casa", entende? Então se você der pelo menos ali R$ 10, cara, e pedir uma casa lá no voto lá, os caras vão rir da sua cara. É sacanagem mesmo, porque eles querem mais grana mesmo, boa parte eles querem tirar o máximo possível de você. É claro, o voto, galera, é fora o dízimo, tá bom? O voto na Bíblia, tem gente que fazia voto, tipo, prometendo filho a Deus, né, prometendo, sei lá, sexo depois do casamento, né, na verdade era bem comum naquela época, né. Só que tem pessoas que fazem voto hoje de celibato, de castidade, de se entregar à pessoa só depois do casamento. Esse é um voto bíblico, tá bom? Acontecia muito na Bíblia, tá? Por exemplo, a mulher que se tivesse filho, ela prometeu a Deus que ela ela daria o filho a Deus, né, dedicaria o filho a Deus, na verdade não rasparia sua cabeça. Acredito que seja Samuel, eu acho que realmente era Samuel, que, era esse menino. Então, eles falam voto, cara, eles querem a grana, eles não querem tipo assim: "Ah, vou ajudar a igreja", não, eles querem a sua grana mesmo. E uma vez, cara, o pastor falou para as pessoas pedirem dinheiro emprestado para o vizinho para pagar o voto. Eu lembro que era de R$ 50 o voto. Cara, naquele dia eu fiquei embasbacado. Eu fiquei de boca aberta, porque é sacanagem, né. Ô caramba, você ganha um CLT, você ganha, sei lá, R$ 3.000, vai pedir R$ 100 emprestado pro cara, se endividar, só pra pagar um voto e você acha que do nada vai sair dinheiro pra você pagar a pessoa. Pô, cara, essa aí eu não caí, essa aí foi de lascar pra mim. E teve uma vez também que o pastor falou sei lá, o cara falou no microfone, na frente de todo mundo, que era pra eu em específico pegar o voto, porque eu não pegava, porque eu já não acreditava nisso mais. Ele falou pra eu pegar, porque o obreiro tinha que ofertar, tinha que fazer voto, ou seja, tinha que dar dinheiro. E até hoje eu tô com um papelzinho na minha casa. Não paguei não, cara, eu não pedi, já era. Então tem muitas distorções. Nisso, cara, os caras são bons pra cacete. Os caras pegam uma parte da Bíblia e descontextualiza ao favor dele. Tem uma parte em Marcos 12, lá em 43, acho que é 43, tá bom? Você pode ler do 30 ao 43, Marcos 12, do 30 ao 43, que tem uma mulher que ela vai lá no templo com Jesus e tudo mais, e ela dá tudo o que ela tem. E aí os ricos, eles dão apenas uma parte e não dão tudo que ela tem. Jesus fala que aquela mulher ofertou mais do que aqueles ricos, porque mesmo que ela tenha dado a quantidade pequena, ela deu tudo que ela tinha. Então ela realmente é uma pessoa de fé e Jesus muito se agradou disso. E aí, cara, essa passagem realmente mostra fé, a pessoa queria fazer aquilo, em prol de Jesus, né, porque Jesus ele dependia de doações, ele era andarilho não, galera. Ele andava muito, né, de cidade em cidade, não tinha um emprego fixo, né. Então eles tinham que se virar ali do jeito que dava, então tinha que ter dinheiro para comprar os cereais, essas coisas para os discípulos. Então, querendo ou não, eh, e esse versículo em específico na mão desses caras, os caras descontextualiza tudo, não explica realmente o que queria dizer e como isso só se aplica nos dias de hoje. Eles colocavam como se isso deveria ser feito. Eu conheci uma mulher, na verdade eu tinha 10 anos de idade na época. A mulher ela vendeu o carro e a casa e deu para a igreja em troca da cura do filho dela. O pastor, convenceu ela disso. Pô, cara, o filho dela foi curado? Não, não foi curado. E ela ficou sem casa e sem carro. Cara, foi sacanagem na época, eu fiquei muito bravo mesmo tendo 10 anos de idade. Então, mesmo dentro do sistema religioso, cara, eu não via muita coisa e eu nem lembrava dessa história, mas depois que eu fui começando a ler aos pontos, tá? E acredite se quiser, cara, eu não tenho o porquê mentir aqui ou atacar alguém ou falar alguma coisa sobre isso.
Porém, aquela época que eu fiquei realmente triste por aquela mulher, porque ela foi cara, os lavaram a cabeça dela bonito, tá. E aí mexeram com a parte mais difícil do ser humano, que é a fé. E aí chegamos no último estágio. Como assim, Marco, o último estágio? É claro, os caras vai te puxando de pouco em pouco, vai te dando cargos, vai fazendo aquilo, isso ali, e aí eles chegam ao controle total. Como assim? Eles te restringem a usar algumas roupas e de fazer alguma atividade fora da igreja, que eles não gostam, ou seja, eh, jogar bola é um bom exemplo. Tem um rapaz que eu conheci que ele gostava muito de futebol, e aí no dia que eu fui batizar, o pastor falou: "Ó, você a partir de hoje você tem que largar de jogar bola e fazer isso aqui". Então o cara não podia nem ter o hobby. Mano, fala que você joga videogame perto deles, os caras vão ficar malucos, ainda mais se for mais velhos. Fala que você, sei lá, joga sinuca, gosta de jogar pôquer. Eu sei que não é legal você ficar apostando, só que, pô, cara, às vezes você tá com sua esposa, às vezes você tá com o seu filho, você não pode jogar uma bola. E aí você não pode usar um short na praia, porque eles dizem que o som sai pelas pernas. Já ouvi essa desculpa já. Eu não sei se o cara falou com ironia no altar, sei lá, mas foi sacanagem pra caramba. Então, quando tem a tal da revelação, é o pior. Esse aqui acontece mais em certos tipos de igreja, tá bom? Você talvez saiba dos tipos de igreja que eu estou falando. Então, quando tem a tal da revelação, se a pessoa acredita, mano, é batata. A pessoa acreditou que a pessoa que tá ali, a pessoa é revelada, através de Deus. Pra quem não sabe, que a revelação é meio que Deus fala a pessoa diretamente que a pessoa tem que falar no altar, tá bom? Então não tem nada da Bíblia, às vezes a pessoa pode falar totalmente ao contrário, mas tem gente que acredita nesse negócio. Então toma cuidado, cara, nem toda revelação realmente, pode ser provém do criador. E aí os caras usam isso a favor deles, tá bom? Eu já vi gente: "Ah, faz isso, eu tô vendo a chave de um carro, se você der um voto, eu tô vendo isso agora". Os caras é picareta mesmo, eles fazem realmente pra pegar tudo da pessoa. E ele te entope, cara, de atividades ocupando o seu tempo e essa saúde mental. Isso aqui foi o que aconteceu comigo, tá bom? E eu já conheci um cara que ele era presbítero da igreja, e a irmã dele morreu e ninguém da igreja foi ver a irmã dele, e ele, na verdade, né, ele no velório, e aí foi só eu e a minha companheira ver ele. E ele falou: "Nossa, vocês foram os únicos que vieram aqui". E o cara fazia tanta coisa na igreja, o cara, ele pregava, mano, a custo nenhum. Ele gastava gasolina, gastava um monte de coisa, por amor mesmo. Só que chegou uma hora que ele precisou e não tinha pessoas do lado dele, e aí o cara entrou num burnout desgramado lá, o cara ficou com a saúde mental ferrada. Quando ele saiu da igreja, as pessoas julgaram pra caramba. Até hoje eu vejo pessoas, principalmente velho, tá? Velho igreja é batata. Você pode ver que velho igreja, você nem discute, porque você vai ver que eles nunca vão estar dispostos a te ouvir. E aí o cara saiu, hoje ele tá muito melhor, tá. Graças a Deus tá muito melhor, só que na época você via que ele estava realmente, horrível, cara, mentalmente. E interfere, cara, até nas suas escolhas pessoais e familiares, tanto é que tem pessoas que levam a família dele pra conversar com o pastor, não sei o quê, "tem que educar meu filho, tem que meu marido", igual mulher, tem muita mulher que fala: "Ah, meu marido não quer vir pra igreja, e meu marido fica só em casa, não sei o quê". E ela fala tanto na cabeça do cara, que o cara ele tem ódio disso, ele começa a pegar ódio da igreja, sem nem nunca ter pisado em uma, por causa da mulher que vai e fica enchendo as paciência deles. Eu conheço, cara, quanta gente você conhece assim desse jeito? É uma falta de noção, cara. A mulher, ela pede conselho pro pastor, e o pastor dá um conselho horrível, e aí só vai dando coisa ruim na vida dela, e aí depois o pastor fala que foi o diabo. Ah, não foi, cara, não foi. Não confia sua família em um terceiro, não dá. Mesmo que o cara lá seja inteligente, não confie. E, cara, falta um culto pra você, pra ir pra outro lugar pra você ver. Falta, cara, e posta na internet pra você ver. A pessoa fala: "Ah, desviou, você não pode fazer isso, porque a igreja é em primeiro lugar na sua vida. Ah, o que que é Deus pra você? Então você não é digno de seguir a Jesus". Cara, é uma asneira do cacete. Então agora eles tomaram tua grana, eles tomaram a tua família, eles pegaram a tua mente, tua saúde mental, teu tempo, que é o mais valioso, teu humilde dinheirinho, 10% garantido, e aí agora você está em um sistema religioso, tá bom?
Cara, não faz mal, eu quero falar aqui realmente, não faz mal você ter uma comunidade evangélica, falar sobre coisas profundas, mas o problema é que isso daqui adoece a tua mente, como adoeceu a minha. Oi, quando eu fiquei sem ir para o templo durante um mês, foi o melhor mês da minha vida. Eu não senti culpa, eu não senti medo de Deus, eu não senti medo de ir para o inferno, eu não senti medo de não ser bom para alguém, entre aspas, né, da pessoa querer minha bondade em excesso, de eu ter que me doar para uma coisa que não é minha. E aí você pode ver que o sistema religioso ele vai acabando com você de pouco em pouco. Lembrando, não vou atacar ninguém, cara. Se você quer seguir o sistema religioso, quer, sei lá, ser um cara reto, quadrado, tudo bem. Só que eu acredito no equilíbrio, tá bom? Eu acredito que você não pode ser promíscuo, ao ponto de, sei lá, ser um cara escandaloso, mas também você não pode ser um cara quadrado ao ponto de não deixar teu filho comprar jogos do Pokémon porque simplesmente é do diabo. Eu já vi, não, não, uma vez eu trabalhei com um cara que ele era crente e ele apagou o Roblox e estragou o videogame do menino e quebrou o menino do celular na parede porque dizia que aquilo era do diabo. Mano, você tem ideia dessa cagada? Você tem ideia do que o cara acabou de fazer? O cara literalmente ferrou o moleque. Ferrou com a mente do moleque a infância. Ele não podia ver Naruto, não podia ver nada, porque simplesmente era do diabo aquilo, que adoravam outros deuses. Olha que cagada. E aí o moleque vai crescer com ódio do cristianismo, sendo que ele nunca conheceu. Talvez seja algo legal para ele, entende? Um amor de Cristo, essa filosofia toda tão bonita, ele não vai conhecer, porque ele conheceu um pai religioso. E se ele não acordar e sair disso, futuramente, ele nunca nem vai pisar num templo, cara. É sacanagem mesmo que as pessoas fazem. Eu fico de boca aberta em alguns casos que eu vejo. E aí, eu que estava dentro desse sistema e participava desse sistema, ainda bem que eu saí e hoje eu tento alertar as pessoas, é isso que eu estou falando com você. Mas, Marco, como é que você saiu? Cara, depois de ver que aquele lugar me fazia mal e depois de ver também que o templo ele deve ser um lugar que você tem paz. Então, cara, se você tá na sua igrejinha, tá tocando seu instrumento musical, tá pregando, tem paz, tem harmonia lá dentro, se pergunte pra si mesmo: aqui só quer dinheiro? Aqui gasta com coisas banais ou com coisas que realmente a igreja precisa? Porque tem pastor, cara, que ele é honesto, ele é gente boa. Só que tem a maioria esmagadora, eles fazem mal para as ovelhinhas que eles estão pastoreando. Então, toma cuidado, cara. A igreja tem que ser um lugar de paz, harmonia, tem que ser tipo a Santa Ceia de Jesus, né? Todo mundo dividindo o pão ali, conversando, sentado no chão, ali trocando uma ideia. E, cara, é maravilhoso você acreditar em várias coisas, sabe? Eu acho legal. Agora eu tenho uma conexão muito melhor. Eu sei bem de mais coisas, só que a religião, ela não te aproxima de Deus, ela te afasta e ela te adoece e ela vai comer até o último segundo da sua saúde mental. Até a última gota ela vai sugar. Toma cuidado. Esse foi o vídeo, eu fico por aqui. Espero você não tenha ficado bravo comigo e, claro, tenha me entendido. Escreve nos comentários o que você achou e, claro, fica à vontade aí para você escrever na seção de comentários o que você achou sobre essa religiosidade e sua experiência também, tá bom? E se quiser enviar um relato também, eu agradeço e até uma próxima hora e um próximo vídeo.